Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Este é o Outro Lado da Notícia, hoje, dia 27 de setembro de 2022. Peço para você dar o like no YouTube, isso é muito importante, o seu like. Também peço para você se inscrever, se você ainda não é inscrito. E se você puder se tornar membro, você estará ajudando muito no impulsionamento do Outro Lado da Notícia. Se você estiver vendo essa transmissão no Facebook, eu peço para você curtir a página e correr para o YouTube, se inscrever lá, dar o like. É muito importante impulsionar a transmissão pelo YouTube. E também peço para você seguir no Instagram e seguir também no Twitter. Tem um argumento num editorial do jornal Estado de São Paulo hoje que eu acho muito interessante. Merece sim uma reflexão sobre o que está dito aqui. Em geral, o que eles estão argumentando é que houve um deslocamento. Aliás, o título do editorial é exatamente esse, né? Que houve um deslocamento, diz aqui, o eixo do poder se desloca. Candidatos ao Congresso recebem mais doações eleitorais na esteira do aumento do poder legislativo. Isso não seria ruim se a principal causa não fosse a degradação do executivo. Então eles estão fazendo aqui uma dicotomia, quer dizer, o executivo se degrada, consequentemente o legislativo se fortalece. Isso é uma argumentação capciosa, né? Porque o que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte, que os presidentes, sobretudo, né, os presidentes e o governo, né, de uma maneira geral, e os presidentes como chefes, né, de governos se enfraquecem e, consequentemente, o poder vai se transferindo para o legislativo. A argumentação básica aqui do Estadão foi que o Lula e a Dilma, principalmente, né, se enfraqueceram à medida em que foram incapazes de governar, se envolver com corrupção, o lavajatismo, né, com corrupção, né, essas argumentações torpes que a gente conhece bem por aí. Então, na prática, o Estadão está pregando aqui o seguinte, votem nos candidatos a deputado e a senador para que haja no Congresso Nacional uma forte bancada e, eventualmente, essa bancada de direita vai fazer uma espécie assim, de controle sobre o próximo presidente, que ao que tudo indica será o ex-presidente Lula, né? E veja que a coisa é capciosa, é malandra. E a argumentação é mais capciosa ainda, porque eu vou pegar aqui um resumo do que eles estão querendo dizer aqui, né? Diz aqui o seguinte, ó. Recentemente o Estadão reportou o drama de centenas de municípios alijados dos recursos da União por não terem eleito padrinhos políticos que hoje disputam as verbas das emendas de relator. Eles formam um verdadeiro, entre aspas, deserto de representatividade no Congresso. Então, na verdade, o que acontece no caso do bolsonarismo é a corrupção, né? Eles corromperam o tal do Centrão aí, isso é muito polêmico, controverso, não tem rigor na definição do que é o Centrão. Na verdade, o bolsonarismo corrompeu um grupo de parlamentares. Essa que é a verdade verdadeira, vamos dizer assim, né? Ele corrompeu um grupo de parlamentares. Se é Centrão, não é Centrão, isso é outra coisa, né? Isso merece um estudo mais atento, porque essas nominações Petrolão, Centrão, né, Mensalão, essas coisas todas servem à manipulação política e ideológica. O bolsonarismo corrompeu, sim, um setor do parlamento, isso é fato. Agora, o Fernando Henrique Cardoso também corrompeu. Aí eles vão dizer depois, nas gestões do Lula e da Dilma, que a corrupção existiu ali na essência, na forma de governar. Né? Quando, na verdade, o sistema de interação, né, de mediação com o parlamento, com o Congresso Nacional, nos governos, sobretudo no governo Lula, é importante dizer isso, né, se deu na busca de uma institucionalização mais efetiva. A grande causa do Mensalão foi exatamente essa. É importante, mereceria um estudo mais aprofundado sobre isso. Porque o José Dirceu, como chefe da Casa Civil, ele foi fazer exatamente essa intermediação, essa mediação. E ele foi constituindo, portanto, um grupo que depois ficou aí chamado de coalizão, governo de coalizão. Formaram uma coalizão. Isso é essencial. Isso é fundamental
né, para um governo que não tem maioria, né, no parlamento. Né? É uma questão absolutamente dentro das regras democráticas. A questão é que os bandos corrompidos, que depois se corromperam totalmente aí com o bolsonarismo, né, não se sentiram atendidos na coalizão e desencadearam o que eles chamaram a farsa do mensalão, né, eles desencadearam o tal do mensalão. Só observar que o chefe desta gangue da farsa do mensalão é ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Jefferson. Né? Ele foi o desencadeador em conluio com a Folha de São Paulo. É importante dizer isso. Ele deu uma entrevista de página inteira no jornal Folha de São Paulo para a Renata Lopretti, que era repórter da Folha na época, agora apresentadora da Globo. Né? E ele falou dessa história de mensalão, aí foi todo o bando midiático, as máfias midiáticas em cima disso, né? Foram criando, portanto, as condições para a corrupção. E a história, a farsa do mensalão foi corrompendo os setores do judiciário. Está aí, por exemplo, o Joaquim Barbosa, que foi presidente do STF, que mergulhou de cabeça nesse submundo da corrupção, né, da farsa do mensalão. Agora gravou aí vídeo dizendo que vai apoiar o Lula e tal, né? Mas é aquela coisa, basta ter a oportunidade, surge o oportunista. Mas essa é outra questão também. Mas aí o Estadão vai dizer aqui que em contraste com o Lula e a Dilma, né, a gestão de Michel Temer mostrou o quanto um executivo empenhado em promover concertações políticas com um Congresso forte em prol de uma agenda nacional pode produzir benefícios para toda a população. Veja, então foi o golpe, a restauração da ordem neoliberal, da corrupção desbragada da época do Fernando Henrique Cardoso, que possibilitou aqui no linguajar do Estadão a tal da agenda para o interesse nacional, coisa do tipo. Eles se proclamam como defensores dos interesses nacionais, é o que eu chamo aqui de ditadura ideológica. Né? São grupos absolutamente corrompidos, o caso do Estadão aqui, corrompido até a medula, né? Se envolveu aí, né, de maneira assim assintosa com o governo corrupto até a medula, até a raiz do cabelo do Michel Temer. Criou-se, inclusive, uma diferenciação, eu comentei muito isso aqui, as duas facções do golpe. O Grupo Globo, trabalhando constantemente com o lavajatismo para golpear o Michel Temer, inventou aí o parlapatão lá da Procurador-Geral da República, né, o Janot, Rodrigo Janot, né, envolvido, né, até o pescoço, até a raiz do cabelo, de novo, né, com a lama lavajatista, vivia com Deltan Dallagnol para baixo e para cima, né, a quadrilha, o bando lavajatista. Então houve uma diferenciação ali entre essas duas facções do golpe. E aí aqui o Estadão está confessando a mesma coisa. Depois vai dizer aqui que um executivo forte, ao contrário, que cumpra seu papel como depositário do voto majoritário da população, impõe os devidos freios e contrapesos a esse particularismo. Quer dizer, precisaria ter um executivo forte. Como não tem, porque o executivo certamente não vai se envolver com a lama da corrupção do Temer, aqui no caso do Estadão, ou do lavajatismo no caso do Grupo Globo, então é preciso instrumentalizar essas facções, esses grupos lá no parlamento. A partir dali eles podem instrumentalizar também bandos, como eles fizeram na Polícia Federal, Força Tarefa da Lava Jato, no Judiciário com a Força Tarefa do Ministério Público, né, e mesmo na magistratura. A corrupção que graçou ali a partir do vagabundo chefe da Operação Lava Jato, em conluio com seu compadre Gebran Neto, os três patetas do TRF4, e chegou no STF. Né, o papel de Fachin, Luiz Roberto Barroso, o vergonhoso papel de Luiz Fux. Né, o lavajatismo, portanto, criou um espectro corrompido de corrupção. Né? Aí diz aqui o Estadão que o resultado, em tese, tende a ser um orçamento de qualidade, políticas nacionais e reformas consistentes, olha, a ditadura das reformas, aptos a atender todos e cada um conforme as suas necessidades. As necessidades deles é uma boca gigantesca que engole o orçamento, o patrimônio público, né, engole tudo, né, os direitos do povo. A corrupção desbragada, grupos institucionalizados, organizados para criar um projeto de poder, um sistema político à base corrompidos, né, que vai exatamente governar, segundo eles, dentro das regras
estabelecidas por eles que seriam democráticas. Aí eles vão fazendo as tais das reformas aqui, reforma da Previdência, trabalhista, emenda do teto dos gastos, lei de responsabilidade fiscal e assim por diante, né? Isso tudo tem por trás uma manipulação, né, que às vezes parece ser sutil, mas de sutileza não tem nada. Aliás, o Globo fez um editorial que diz que a questão das privatizações, quer ver? Chama assim, ó. O título diz que a relevância... Não, aqui é outra coisa. Ele está fazendo aqui um editorial sobre a relevância política dos evangélicos, né, mas eu estava falando de um outro editorial que diz que as privatizações deveriam fazer parte da pauta constante dos governos. Você tem que privatizar tudo. Na lógica da privatização, evidentemente, que é a mesma lógica da emenda do teto dos gastos, da lei da responsabilidade fiscal, das reformas trabalhistas e, sobretudo, da reforma previdenciária, né? Com isso, eles vão criando um ambiente supostamente legal para roubar o povo, saquear o país e se envolver com o grande sistema de poder, que é o parasitismo do mundo financeiro, as oligarquias de Wall Street. Tem uma lógica, portanto, regendo tudo isso. No submundo tem o incentivo, aí a cachorrada, né? Os cachorros loucos, o bolsonarismo, o lavajatismo. A gente viu a marcha dos cachorros loucos, que chegou no golpe de 16, chegou depois no governo Temer, corrupto, se corrompeu completamente na lama do lavajatismo e chegou nessa quadrilha desavergonhada, nazifascista, que é do bolsonarismo. Então eles estão fazendo um movimento aqui no sentido de isolar o Lula. É cerco e aniquilamento. Isso está muito presente, né? Quem ler aqui o meu livro sobre Araguaia vai ver isso. É uma lógica de cercar. Lá os bandidos, os bolsonaristas, lavajatistas da época, os que fizeram a repressão à guerrilha da Araguaia, criaram, em primeiro lugar, um vazio no entorno da guerrilha, prenderam praticamente toda a população masculina, implantaram terror, torturas, assassinatos, desaparecimentos e assim por diante, isolaram os guerrilheiros no meio da mata e depois fizeram o aniquilamento, né, os desaparecimentos, né, que foi a tática deles. Na política é a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa, isolar o Lula, deixar o Lula órfão de pai e mãe, como eles tentaram fazer com a farsa do Mensalão, e depois fizeram com a Dilma, com a farsa da quadrilha da Lava Jato. Isola, e depois você vai... E corrompe, vão corrompendo grupos de tudo quanto é lado, os cachorros loucos, bolsonaristas, lavajatistas, as igrejas, e depois eles vão fazer exatamente o aniquilamento, né? A tática política da direita é essa. Isso é nazifascismo. Hitler fazia isso. Os latrocidas de 64 fizeram isso. O comportamento das máfias midiáticas em 64, muito semelhante ao comportamento de hoje, né? Está aí, por exemplo, de vez em quando aparece aí gente, um matou o outro. Normalmente é bolsonarista, treslocados, né? Os bandos, os bandidos, vagabundos bolsonaristas. A ladruagem bolsonarista está solta por aí. E ladrão é isso, né? Não tem ninguém envolvido com o bolsonarismo que pode bater no peito e dizer, eu sou honesto, não tem. No mínimo está ouvindo, igual, eu gravei um vídeo agora há pouco, falando da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Né, está aí já nas redes sociais. Né, um flagra, podemos dizer assim, de corrupção bolsonarista flagrante dentro de uma igreja tradicional, uma igreja importante. Uma igreja que vem lá, sei lá, do começo do século XX aqui no Brasil, né, e a cúpula da igreja se corrompeu para o bolsonarismo. A Folha, né, traz aqui uma matéria, né, que vai exatamente incentivar isso, porque eles estão procurando... Quando eles põem assim, o bolsonarista matou um petista, agora estão inventando aí que um tal de petista matou um bolsonarista. Acho que foi em Santa Catarina. A tal da polarização. A polarização, na verdade, é um mantra criado artificialmente, sem as raízes históricas, filosóficas, ideológicas e políticas, que estabelece a dicotomia capital e trabalho, né, que vai instrumentalizando cada vez mais pela direita a lógica da dominação do capital, né, bandos organizados, inclusive de mídia, né, bandos dentro das igrejas. Sabe, é o caso da Congregação Cristã, vergonhosamente dentro da Congregação Cristã, né? E aí a lógica da ditadura ideológica, que é o polo. É o polo que vai levando para o nazifascismo. Está a Folha, está o Globo, está o Estadão, estão essas seitas fundamentalistas, estão esses grupos corrompidos, igual esse, dentro da Congregação Cristã no Brasil, que vai levando ao nazifascismo. Isso é um polo. Eles estão polarizando
para fazer exatamente cerco e aniquilamento. O antipetismo, o anticomunismo decorre de tudo isso. Ou seja, são a instrumentalização da lógica do anticristo dentro dessas igrejas, né? E vai fazendo exatamente esse movimento. Qual é o objetivo de tudo isso? Não batem de frente. Você tem que dizer, bandidos bolsonaristas matam fulano, beltrano, cicrano. Esta é a abordagem correta, não a tal da polarização. Os dois são iguais, são os dois demônios, a teoria dos dois demônios que eu já comentei bastante aqui. São um brigando com o outro, tal. Quer dizer, isso não tem fundamentação histórica, né? Não tem fundamentação na estrutura de poder, na pirâmide social e assim por diante, né? Vão incentivando aos cachorros loucos, os anticristo, né? Vão incentivando, como esses aí da congregação cristã no Brasil, vão incentivando exatamente para criar o quê? A polarização. Eles num polo, criando a tal da polarização para tentar isolar a esquerda, fazer do Lula refém. Se o Lula ganha no primeiro turno, eles vão criar, vão tentar criar, se não ganhar no primeiro turno, vão tentar criar o terceiro turno. O Lula ganha, assume, mas assume com a faca no pescoço, porque a polarização da direita, que pega todo o espectro, da Folha de São Paulo, Estadão Globo, até o nazifascismo desbragado, aberto do bolsonarismo, né, vão criar esse bolo, podemos dizer assim, esse bando, esse grande bando, com instrumentalização de grupos, de bandidos dentro desse grande bando, para fazer o cerco e aniquilamento. É a lógica dos bandidos de 64, dos nazistas, do Hitler, do Mussolini, dos fascistas e assim por diante. A lógica do projeto neoliberal, a lógica da farsa do mensalão, a lógica do lavajatismo, e agora isso está presente, sim. Eles querem essa campanha contra o voto útil, que envolve inclusive Ciro Gomes, né, envolve um grande projeto para tentar criar o terceiro turno. E eles sabem que no terceiro turno eles têm muito mais força para isolar e tentar, né, derrotar um eventual governo Lula. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.